Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Bom dia. É com essas palavras de Jesus, registradas em Mateus 24:42, palavra lema da semana, a 24ª após Pentecostes, que eu saúdo a vocês. Essa palavra é promessa de nosso Senhor que Ele virá em seu reino para reunir os seus, os que creem nele, para a bem-aventurança eterna. Não sabemos o dia em que isso acontecerá, mas somos lembrados de que isso acontecerá. E acontecerá porque o Senhor Jesus prometeu. Enquanto Ele não vem, somos convocados a vigiar, a permanecer firmes, alertas, a vigiar quanto àquilo que ocupa o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso modo de vida. Desejo que esse culto seja bênção para você e para mim, no sentido de nos auxiliar a continuar vigiando. Nos reunimos e celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Tu iniciaste em nós a Tua obra com o Teu Evangelho no poder do Teu Espírito Santo. E sabemos que desejas completá-la até o dia de Cristo, o nosso Senhor. Nós te confessamos que os nossos feitos se opõem à Tua obra e que não nos preparamos devidamente para a vinda do Teu reino. Em Jesus Cristo pedimos, purifica-nos de toda a maldade e perdoa o nosso pecado. Renova em nós o Espírito Santo e concede que vivamos vigiando de maneira digna da Tua salvação e do Teu chamado. Por Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Leia os textos previstos para a leitura bíblica do dia de hoje. A primeira leitura se encontra no Salmo 146, o qual eu passo a ler. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna os caminhos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Segunda leitura bíblica encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 9, os versos 24 a 28, os quais eu também passo a ler. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Graças a Deus que Ele nos dá a sua palavra, e bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ouvimos nesse momento uma canção de louvor e após o professor missionário Klaus Stang nos trará a pregação da palavra de Deus.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa devocional, ao nosso culto semanal aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Meu desejo é que Deus possa abençoar a sua vida através da palavra que vamos ouvir e que será compartilhada com cada um de nós nesse momento. Deixa eu iniciar com uma pergunta a você. Em algum momento na sua vida você já tentou impressionar uma pessoa? Eu quase acho que a minha pergunta é retórica. Eu lembro quando eu ainda era solteiro. Então, quando a gente é jovem, solteiro, você já deve imaginar onde eu quero chegar. Mas é muito comum a gente tentar impressionar as meninas. É muito comum a gente tentar impressionar pessoas que nos chamaram a atenção por alguma razão. Fato é que a gente sempre procura impressionar outras pessoas, não só quando a gente é jovem e solteiro, mas também na vida adulta. Nós procuramos impressionar amigos, nós procuramos impressionar professores, a gente procura impressionar o nosso chefe, aquele que está superior a nós, enfim. A gente de alguma maneira quer chamar a atenção. Eu quero convidar você a fazermos juntos a leitura bíblica do texto bíblico previsto para o dia de hoje. E o tema também que perpassa de uma forma transversal o texto bíblico é essa ideia de chamar a atenção. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e eu convido você a juntos lermos os versículos 38 até o final desse capítulo. Passo a ler então a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 38 e seguintes. Diz assim o Senhor Jesus: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Digo-lhes que eles receberão condenação mais severa. Então Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, as ofertas. E Jesus observava a multidão e percebeu como ali muitos ricos lançavam grandes quantidades de dinheiro. E então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Tentar impressionar. Quando eu leio esse texto, eu de fato fico preso a essa primeira parte da narrativa do Evangelho, quando Jesus, ao ensinar as pessoas, provavelmente no âmbito do templo, em algum espaço do pátio do templo, ele chama a atenção dos seus ouvintes para essa tendência ou para esse hábito, agora de uma forma especial, associado aqui no nosso texto aos mestres da lei, aos fariseus, aos escribas. Jesus usa aqui uma expressão genérica, mestres da lei, mas ele se refere às lideranças religiosas do povo de Israel em seu tempo. E ele chama a atenção dos seus ouvintes para esses líderes religiosos, para os líderes eclesiásticos do seu tempo. Por quê? Porque eles fazem questão, eles querem de alguma maneira aparecer. De uma forma intencional, o texto bíblico destaca isso, A atitude dos líderes religiosos, ela é intencional.
de uma forma intencional, eles procuram chamar a atenção. E de que forma? Jesus ilustra isso aqui de uma forma bem prática e bem concreta. Os líderes religiosos, eles procuram chamar a atenção através das suas vestimentas, roupas especiais, longas, bonitas, enfeitadas. Essas roupas, elas eram tipo uma capa que então envolvia as roupas comuns que eles usavam. Então essa capa, esse talar, e com essa roupa, com essa vestimenta, eles queriam ser vistos, chamar a atenção das pessoas. Segunda coisa, Jesus diz, eles querem ser vistos através das saudações que eles recebem nas praças públicas, no lugar do comércio. Quando eles andam então pelas ruas, pelos lugares movimentados, a grande pergunta e a grande questão para eles é quem cumprimenta quem primeiro. Isso não era simplesmente de qualquer jeito que se fazia. Sempre era assim, que a pessoa com menos honra precisava cumprimentar primeiro a pessoa que era de maior honra, a quem cabia maior honra. Então era uma questão de etiqueta e era também uma questão exatamente de afirmar a autoridade. A pessoa que então cumprimentava por segundo era aquela que então detinha a autoridade. No verso 39, a terceira colocação de Jesus, os líderes religiosos, eles procuram chamar a atenção, inclusive na própria sinagoga, o lugar de ensino público das Escrituras Sagradas. Então a ideia era que eles tentavam disputar para ver quem eram os que deveriam ocupar os primeiros lugares. Em passagens paralelas vai se falar de ocupar as primeiras cadeiras. Então por aí a gente pode ter uma ideia que talvez na sinagoga houvesse de fato cadeiras para as pessoas sentarem. Então havia uma disputa entre as lideranças religiosas para ver, inclusive entre os seus pares, entre os próprios líderes, quem deveria agora receber maior atenção, maior honra, quem deveria ser privilegiado. E finalmente, no versículo 39 ainda Jesus fala que os líderes religiosos também tentavam chamar a atenção nas festas onde, para as quais eram convidados, que alguém simplesmente dava e convidava os líderes religiosos. O próprio Senhor Jesus vivenciou isso bem concretamente, você pode ler isso no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 7 e seguintes. E Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem a uma festa, não procurem logo os primeiros lugares, né, os lugares mais perto do dono da festa. Porque pode acontecer que de repente ele tinha reservado esse lugar para outra pessoa. E aí você vai ter que passar vergonha porque ele vai pedir para você levantar, sentar-se mais distante. Então Jesus diz, sente-se mais distante, mais longe, para que quando vem o dono da festa ele te veja e então ele te convida a chegar mais perto. E assim você é honrado. Os fariseus, os líderes religiosos não tinham muitos escrúpulos não. Eles procuravam sempre nas festas sentar-se nos lugares onde eles pudessem mais ser vistos, mais serem privilegiados. E agora, quando a gente lê adiante o texto aqui de Jesus, a sentença é severa e dura. Jesus diz, diante da denúncia de ambição por parte dos líderes religiosos, Jesus diz, olha, o veredito, a sentença desses líderes religiosos no dia do juízo final será tanto mais severo, porque eles maquinam as suas más intenções, eles maquinam a sua ambição, eles maquinam o seu orgulho, a sua prepotência, inclusive fazendo longas orações. Exploram a viúva, como nós ouvimos na leitura bíblica do Salmo. Deus, ele tem um cuidado e uma proteção, ele quer zelar pelas viúvas e pelos órfãos, mas aqui, pelos próprios líderes religiosos, as viúvas, elas eram, por assim dizer, exploradas. A gente não sabe exatamente como e de que forma, talvez elas eram exploradas
por conta de sentenças que talvez os líderes religiosos tinham que julgar, e eles julgavam para que eles levassem algum privilégio, ou se não, então de forma bem escancarada, a gente diria na linguagem popular, né? Para encher a pança, para se alimentar, para comer da comida que talvez as viúvas ainda preparariam com muito zelo, com muita dedicação e também com muito esforço. E para compensar, longas orações que de forma alguma conectavam com os céus. Por quê? Porque elas não vinham do coração, elas eram apenas orações generalizadas, eram apenas orações para fazer de conta. Quando nós lemos agora o final do texto bíblico, nós somos de fato, por assim dizer, impactados pelo contraste que nós percebemos. Porque a história e a narrativa do Evangelho hoje, ela termina justamente com o oposto, com uma imagem ao contrário da imagem dos líderes religiosos. Se estes primeiros queriam aparecer, ostentar, se eles queriam garantir a atenção, se eles queriam simplesmente aparecer, se eles eram ambiciosos, agora o segundo personagem praticamente não aparece. E não fosse por Jesus, certamente teria passado despercebida. A viúva pobre que se aproxima para trazer a sua oferta. Que contraste a gente encontra aqui no nosso texto do Evangelho. Verdade seja dito, não é mesmo, meus queridos irmãos e irmãs? Na nossa cultura na qual nós vivemos, nós somos educados para valorizar muito mais aquilo que ostenta, aquilo que aparece. Nós valorizamos muito mais o exterior, a forma, a aparência, o volume, né? A grandiosidade das coisas, do que a realidade real, do que a verdade, por exemplo. A gente vive num mundo de maquiagem, onde de repente esse mundo paralelo, esse mundo das aparências, esse mundo do faz de conta, na realidade, em última análise, se torna muito mais real para nós do que de fato a vida real. Fato é que a gente vive numa cultura e num ambiente onde nós valorizamos, onde a verdade, por exemplo, ela é muito mais confessional, é muito mais da boca para fora, do que de fato algo que encarna em mim mesmo. E por isso a gente admira os longos discursos, as declarações efusivas, as confissões, as boas intenções, mesmo que elas estejam desacompanhadas de nenhuma realidade pessoal. Há um abismo, há uma distância entre aquilo que é dito e aquilo que se vive na vida real. No entanto, Jesus ele não se deixa impressionar pelas aparências. Jesus não se deixa seduzir pelo brilho exterior, né? Pelas artificialidades. Pelo contrário, ele não olha os nossos discursos espirituais, moralistas, religiosos, que quer que sejam, mas ele olha um pouco mais adiante e ele consegue perceber atos de fé, muitas vezes em posturas ou em atitudes aparentemente de total insignificância. Eu quero lembrar a nós aqui, por exemplo, a história do Zaqueu. Esse homem de pequena estatura que desejava ansiosamente ver Jesus. E quando finalmente ele tem um encontro com Jesus, e quando Jesus então vai se hospedar na sua casa, a partir desse encontro, ele decide mudar a sua postura, a sua maneira de viver. E Jesus vai dizer também, este verdadeiramente é filho de Abraão, ou seja, Jesus percebe fé na vida de Zaqueu, mas não há nenhum rompante ali de confissão, não há muita ostentação, não, simplesmente uma atitude franca e sincera. Quando Jesus está aqui
no pátio do templo, observando como uma multidão de pessoas traziam ali as suas ofertas. Havia 13 gasofiláceos, né? Caixas de ofertas espalhadas ali pelo pátio do templo. E alguns, ou pelo menos o último, a gente sabe com certeza, ele era dedicado, ou ele era especial para as ofertas voluntárias. Então esse gasofilácio, Jesus observa como as pessoas ali estão colocando as suas ofertas, e ele percebe aqui algo totalmente inusitado. Jesus, ele vê além do exterior. Jesus percebe que as nossas escolhas, elas refletem também algo da nossa essência, daquilo que é a nossa paixão, daquilo que é também de fato a nossa fé. Jesus percebia que ali, pelo barulho que as moedas faziam ao tilintar, né? O gasofilácio, ele era composto quase como uma trombeta, né? O cone aberto de metal, e então um gargalo mais fino, até que então as moedas caíam na caixa de madeira. Então isso tilintava, isso fazia barulho quando as moedas eram colocadas ali para dentro. E diz o texto bíblico que os ricos, eles colocavam grandes quantidades que chamavam a atenção das pessoas, talvez pelo tempo que as moedas levavam até que elas tivessem de fato caído na caixa de ofertas. Muitos ficavam admirados, talvez imaginando, tentando calcular o valor da oferta, ou quem sabe até tentando calcular os ganhos, né? O salário de uma pessoa que tão generosamente ali ofertava. Interessante que Jesus não faz de forma alguma nenhum tipo de represália, de observação negativa em relação às pessoas ricas que ofertavam de fato muito dinheiro. Às vezes no nosso imaginário a gente é logo levado a querer criticar. Pelo contrário, Jesus não critica de forma alguma os ricos que generosamente ofertam grandes quantidades de dinheiro. Mas de repente essa cena ela é interrompida por uma mulher pobre, viúva, ou a gente talvez até deveria dizer viúva, e por conta disso também pobre, e que discretamente deposita apenas duas moedinhas de bronze, as menores moedas com menor valor na praça daquela época. Eu tentei fazer uma contabilidade aqui e calcular aproximadamente em reais o que poderiam significar essas duas moedas. Se as minhas contas estiverem corretas, né, fazendo transposições aí, talvez era em torno de 60 centavos, 30 centavos, uma moeda de 25, 30 centavos, cada uma das moedinhas que a mulher coloca ali. Eu fico imaginando, isso dá para comprar talvez 2 pães franceses, não é mesmo? Tudo que ela tinha para o seu sustento, ela coloca ali na caixa de ofertas. Essa oferta tão insignificante dessa mulher certamente teria passado despercebida pela grande multidão de curiosos que talvez estavam ali no templo. Jesus, no entanto, aquele que nunca se deixa impressionar pelas aparências, pelas exterioridades, pelas quantidades, enfim, ele chama os seus discípulos, faz uma declaração surpreendente e diz que essa viúva ofertou mais do que todos os ricos, do que todas as pessoas que ali tinham trazido as suas ofertas. Aquelas duas pequenas e silenciosas moedas foram vistas como mais valiosas aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. E por quê? Porque aquela viúva deu tudo o que possuía, enquanto que os que ofertaram anteriormente, eles deram da sua sobra, eles deram daquilo que era o resto, eles deram aquilo que não lhes faltaria de forma alguma. A diferença entre as duas formas de ofertar está exatamente na pessoalidade do ofertante.
A viúva pobre, ela empenha a sua própria vida na sua oferta. Então, ao empenhar a sua própria vida, a viúva pobre, ela também revela algo da natureza do seu caráter, do caráter do ofertante. Não é mesmo? Porque ela mesma, em última análise, se deu. Ela mesma se entregou, enquanto que os outros, talvez entre risos e conversas, depositaram aquilo que jamais lhes faria falta. Jesus observa as pessoas atentamente. Seu olhar, suas intenções. Jesus observa as atitudes do coração, o quanto na realidade cada um oferta de si mesmo naquele momento. Ele não se deixa impressionar pela impessoalidade, não se deixa impressionar pela abundância, pela fartura. Aquela mulher deu mais, porque ela deu do que era seu, do que era necessário para o seu próprio sustento. Ela deu a si mesma. Como comunidade de Jesus, nós somos convidados a ouvirmos o Evangelho. A pergunta que o Evangelho, que o próprio Senhor Jesus nos faz é se na nossa vida e na nossa maneira de nós vivermos a nossa fé, nós não nos comportamos talvez de forma muito parecida com os discípulos de Jesus e talvez até como os líderes religiosos. A gente facilmente se impressiona com as obras, a gente facilmente se contenta com restos, desde que faça barulho. A gente prefere aquilo que enche os olhos, que recheia os nossos orçamentos. Jesus, ao contrário, Ele quer se encontrar conosco, com a nossa pessoa. Ele quer nos ver naquilo que nós fazemos, doamos e ofertamos. Assim, queridos, em última análise, esse texto bíblico não fala de oferta, mas ele fala da própria pessoa de Jesus. Porque o que quer estar no centro, em última análise, o que quer estar em evidência, em última análise, é a própria pessoa de Jesus, o nosso relacionamento com Ele. Você lembra da leitura bíblica do livro de Hebreus? Jesus como sumo sacerdote que se entrega e Ele mesmo é aquele que faz a intermediação entre nós e o Pai. Ele é a dádiva por excelência, é disso que se trata. E é isso que o Evangelho, é isso que a Palavra de Deus espera que a gente reconheça nesse momento. Para Jesus, não bastam grandes quantias, impressionantes gestos de generosidade ou discursos inflamados. Ele quer nos ver naquilo que a gente afirma, naquilo que a gente doa, naquilo que a gente experimenta e vivencia. Nossa maquiagem não interessa a Deus. Ele sempre olha o coração. E por isso, precisamos de uma fé que seja de fato uma fé pessoal, que envolva nossas convicções, nossas emoções, e que não seja distinta de nós, mas que se confunda conosco e que demonstre de fato a transformação do nosso caráter, a paixão da nossa alma. Amém. Quem ouve e obedece as palavras de Jesus Cristo é como a pessoa que construiu a sua casa sobre alicerce firme. Não importa o que vier, permanecerá firme. Receba a bênção da parte de Deus, o nosso Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Renovados na fé em Jesus Cristo, vamos na paz de Deus e na força do Espírito Santo. Vivamos vida cristã autêntica até que o Senhor venha.